Olá, esse é o vídeo da aula 13 de M62 sobre algoritmos de ordenação recursivos. Então esse é o roteiro do vídeo. Então primeiro vamos abordar novamente o problema da ordenação, depois divisão e conquista, depois iremos ver os algoritmos Merge Sort e Quick Sort, depois alguns slides sobre tempo de execução e por fim alguns exercícios que vocês podem encontrar na página de M62. Então, iremos continuar o estudo de algoritmos para o problema de ordenação visto anteriormente. Então, dado uma coleção de elementos, com uma relação de ordem entre eles, ordenar os elementos da coleção de forma crescente. Então, nos nossos exemplos, a coleção de elementos será representada por listas de inteiros. Números inteiros possuem uma relação de ordem entre eles. Apesar de usarmos números inteiros, os algoritmos que estudaremos servem para ordenar qualquer coleção de elementos que possam ser comparados entre si. Ambos os algoritmos recursivos de ordenação que veremos usam o paradigma de divisão e conquista. Então agora vamos ver esse paradigma de divisão e conquista. Então essa técnica consiste em dividir um problema maior recursivamente em problemas menores até que ele possa ser resolvido diretamente. A solução do problema inicial é dada através da combinação dos resultados de todos os problemas menores computados. A técnica soluciona o problema através de três fases. A primeira fase é a divisão, em que o problema maior é dividido em problemas menores. A conquista, onde cada problema menor é resolvido recursivamente. E a combinação, em que os resultados dos problemas menores são combinados para obter a solução do problema maior. Então, o primeiro algoritmo que nós iremos ver é o Merge Sort. O Merge Sort foi proposto por John von Neumann em 1945. O algoritmo Merge Sort é baseado em uma operação de intercalação, chamada de merge, que une duas listas ordenadas para gerar uma terceira lista também ordenada. O algoritmo pode ser construído a partir dos seguintes passos. Então temos a divisão, onde a lista é dividida em duas sublistas de tamanhos quase iguais, diferindo no máximo em um elemento. A conquista, onde cada sublista é ordenada recursivamente. E a combinação, onde duas sublistas ordenadas são intercaladas para obter uma lista final ordenada. Então vamos ver aqui uma ilustração desse algoritmo. Então, a partir dessa lista inicial, é feita a divisão em duas sublistas. Depois é feita a divisão novamente entre duas sublistas. E por fim é feita a divisão de modo que temos os números em listas com um elemento apenas. A partir disso é feita a combinação, onde cada uma das sublistas são ordenadas. Então aqui nós fazemos a ordenação, por exemplo, 4 e 9, 2 e 11, 3 e 27, 8 e 17. Depois nós resolvemos esse problema, podemos voltar para a chamada com 4 elementos. Então fazemos novamente a intercalação dos objetos dessas duas sublistas para obter uma sublista maior com mais objetos ordenados. E no fim nós temos a lista final com todos os objetos ordenados a partir daquela lista inicial. Então vamos ver como é feito o algoritmo em Python. Então primeiro nós precisamos implementar a função merge. Então aqui temos uma função chamada merge, que ela recebe uma lista 1 e uma lista 2. Inicialmente é feito atribuições para algumas variáveis. Então I e J recebem um valor 0 e temos aqui uma variável auxiliar que recebe uma lista vazia. Na sequência, nós podemos fazer uma estrutura de repetição do tipo while, verificando se I é menor do que a quantidade de elementos de lista 1 e se J é menor do que a quantidade de elementos da lista 2. Então, se isso for verdade, será feita a comparação
de lista na posição I com lista na posição J. Então, caso lista 2 na posição J seja maior do que lista 1 na posição I, nós vamos fazer um append do valor de lista 1 na posição I, já que esse valor é menor do que o valor da lista 2. E na sequência fazemos um incremento de I para a verificação do próximo elemento de lista 1. Caso contrário, então, caso o elemento da lista 1 na posição I seja maior ou igual ao elemento na lista 2 na posição J, então nós podemos fazer um append do elemento na lista 2 na posição J e fazemos o incremento na posição J para a próxima posição para fazer novamente a comparação. Então, em algum momento pode existir aqui, em uma das listas irá ser totalmente percorrida e colocada dentro da variável aux, enquanto a outra lista, então pode ser tanto a lista 1 quanto a lista 2, possuirá elementos que não foram verificados, ou seja, são elementos que já estão ordenados nessa lista 1 ou nessa lista 2. Então, esses elementos que não foram verificados, eles são maiores que o último elemento da outra lista. Então, caso a lista 1 que possua essa verificação de elementos que não foram verificados, então nós podemos fazer appendes do finalzinho da lista 1 nessa lista auxiliar que já possui a ordenação, essa concatenação, esse merge da lista 1 e da lista 2. Caso contrário, então, se for a lista 2, nós podemos fazer uma outra estrutura de repetição, fazendo o append dos elementos faltantes dessa lista 2. No final, nós podemos retornar aux, que é o merge da lista 1 e da lista 2 que já estão ordenados. Uma outra implementação que pode ser feita é atribuir na variável aux o conteúdo de aux mais a lista 1 da posição I para frente, e o mesmo vale também para a lista 2. Então, podemos fazer aux, recebe aux, mais a lista 2 da posição J em diante. Então, dado essa função merge, que faz o merge de duas listas, podemos definir o algoritmo merge sort. Então, o merge sort ele irá receber uma lista, a posição inicial e a posição final. Se a posição final menos a posição inicial for maior do que 1, então nós iremos aplicar o algoritmo merge sort. Então, para isso, nós definimos o item do meio, que é igual ao início mais o fim dividido por 2, e aqui uma divisão inteira. E na sequência, nós chamamos o merge sort da lista do início até o meio, e o merge sort da lista do meio para o fim. Então, iremos chamar essa função recursivamente para fazer a ordenação dos elementos até o meio, do lado esquerdo, e do meio até o fim, do lado direito. Depois, nós podemos definir lista 1, recebendo lista do início até o meio, já que já está ordenado do início até o meio. E lista 2, recebendo meio até o fim, que também já está ordenado. Então, o último passo, basta fazer o merge de lista 1 e lista 2. Então, vamos juntar essas duas listas que já estão ordenadas, tanto lista 1 quanto lista 2. Então, lista 1 do início até o meio, lista 2 do meio até o fim. Iremos juntar e criar uma lista única que possui todo o tamanho de início até o fim. Então, vamos ver aqui um exemplo. Temos a função merge e merge sort implementadas nos slides anteriores. Temos aqui uma lista com os valores 4, 9, 2, 11, 27, 13, 17 e 8. O tamanho dessa lista é salvo na variável n e chamamos o merge sort passando a lista. A nossa posição inicial é 0 e a posição final é n. E ao imprimirmos lista, o resultado será a lista ordenada com 2, 4, 8, 9, 11, 13, 17 e 27. Então, vamos ver essa entrada simulada nesse slide. Então, vamos simular as chamadas recursivas do merge sort. Então, essa é a nossa lista inicial. Na primeira chamada, então, é feita a chamada de merge de início até o fim. Então, início é aqui e fim é aqui. Aliás, início é aqui e fim é aqui. E nós fazemos a chamada primeiro do merge sort
do início até o meio. Então, do início até o meio é essa sublista 4, 9, 2 e 11. A partir daqui, nós iremos chamar novamente do início até o meio. Então, são esses dois itens, 4 e 9. E aqui nós iremos chamar novamente do início até o meio. Então, temos o 4. E agora vamos voltar recursivamente, onde é feito do meio até o fim, que é o 9. Voltamos para cá. Agora do meio até o fim, 2 e 11. Então, temos... aliás, antes, é feito o merge dessas duas sublistas que possuem apenas um elemento. Então, o merge coloca o 4 e o 9 nessa sublista com dois itens. Depois é feita a chamada de meio até o fim daquela item que falta ser feito. Então, aqui desse segundo item. E com isso nós temos a sublista 2 e 11. Então, aqui é feito do início até o meio primeiro, onde temos a lista 2. E do meio até o fim, temos a lista 11. Então, a partir de 2 e 11, é feito o merge. Então, o merge é a intercalação dessas duas sublistas que já estão ordenadas. E o resultado será uma sublista 2 e 11. Então, até esse ponto, nós temos essas duas sublistas ordenadas. E, por fim, nós fazemos o merge entre elas. Então, o 2, 4, 9 e 11. Então, temos essa sublista ordenada. Então, terminamos a chamada principal aqui do início para essa lista completa. Agora iremos chamar do meio até o fim para essa parte. Então, o meio até o fim será uma lista com 27, 13, 17 e 8. Então, dessa sublista, nós iremos chamar do início até o fim, do início até o meio. Então, iremos criar uma sublista 27 e 13. Dessa sublista, iremos chamar novamente do início até o meio, que é o item 27, e do meio até o fim, que é o 13. Então, a partir do 27 e 13, iremos fazer o merge deles. O resultado será uma sublista com 13 e 27. Agora voltamos, já que terminamos daqui do início até o meio, iremos chamar agora do meio até o fim. Então, do meio até o fim será uma sublista 17 e 8. Dessa sublista, iremos chamar do início até o meio, que é o 17, e do meio até o fim, que é o 8. Então, a partir desses dois valores, nós fazemos o merge. O merge resultará na sublista 8 e 17. Então, nós temos essas duas sublistas, e iremos fazer um merge delas. Então, esse merge gerará 8, 13, 17 e 27. Então, nós temos duas sublistas já ordenadas. Então, a partir dessas duas sublistas, nós podemos fazer o merge, que resultará em 2, 4, 8, 9, 11, 13, 17 e 27, que é a nossa lista original, porém ordenada. Então, vamos analisar a complexidade do merge sort. Então, seja t de n o custo de ordenar uma lista com n elementos usando o merge sort. Então, para o n maior do que 1, temos que o algoritmo executa a ordenação recursiva dos n dividido por 2 arredondado para baixo, primeiros números da lista, e a ordenação recursiva dos n dividido por 2 arredondado para cima, últimos elementos da lista. E, além disso, ele faz a intercalação das duas sublistas previamente ordenadas. Então, vamos analisar a seguinte recorrência, que define o tempo de execução do merge sort. Então, o merge sort com um elemento apenas, ele faz isso em um tempo constante, que vamos chamar aqui de C de 1. E o custo para ordenar uma lista com n elementos será igual ao custo para ordenar os n dividido por 2 primeiros elementos arredondados para baixo da lista, mais o custo para ordenar os n dividido por 2 elementos arredondados para cima últimos da lista. Então, aqui nós temos os primeiros, os últimos, o tempo para fazer a intercalação, o merge, e mais uma constante, C2. Então, é fácil verificar que esse tempo de intercalação, de merge, o tempo da função merge é proporcional à função f de n, que é igual a n. É possível mostrar que o tempo
de n, o tempo de execução do merge sort para n elementos, é proporcional à função f de n, que será igual a n log n, tanto no melhor quanto no pior caso. Da forma como a função merge foi implementada utilizando uma lista auxiliar, o merge sort necessita um espaço linear de memória adicional. Então, o próximo algoritmo de ordenação que iremos ver é o Quicksort. E o Quicksort foi desenvolvido por Charles Hoare em 1959. E esse algoritmo é baseado em uma operação de particionamento, em que, com base num elemento pivô, divide a lista em duas partes. Valores menores que o pivô são colocados antes do pivô na lista, enquanto os maiores valores são colocados depois. O algoritmo pode ser construído a partir dos seguintes passos: a divisão, onde a lista é dividida em duas partes, utilizando a função partition. A conquista, em que cada parte é ordenada recursivamente. E a combinação, onde nada precisa ser feito, já que os números menores do que o pivô estão antes do pivô e já estão ordenados, enquanto os maiores estão depois do pivô e também já estão ordenados. Então vamos ver uma implementação dessa função partition com listas auxiliares. Então essa função irá receber uma lista, um início e um fim. Iremos definir um pivô, sendo o primeiro elemento dessa lista, então lista na posição inicial. E vamos definir duas listas auxiliares, que são as listas dos números menores e os números maiores. Então, para isso, nós precisamos percorrer todos os Ks elementos, a partir de início mais um, até o final dessa lista. E vamos verificar. Se lista na posição K é menor ou igual a pivô, ele será incluído nessa lista de menores. Caso contrário, ele será incluído na lista de maiores. E sendo assim, a nossa lista final resultante, que tem posição início até o fim, será uma lista que tem os menores valores que o pivô, mais uma lista com o pivô, mais uma lista dos maiores elementos do que o pivô. E podemos dar um return do início mais a quantidade de menores a partir dessa função. Então vamos olhar uma implementação agora, outra implementação do partition, que recebe lista, início e fim como argumento. Então podemos definir j sendo uma variável de início. Depois, a partir dessa variável j, precisamos percorrer as posições de início até o fim, então início mais um até o fim, verificando se lista na posição i, então essa i que nós estamos percorrendo, ele é menor ou igual a lista na posição início. Se isso for verdade, nós podemos aumentar o valor de j e fazer a troca de lista na posição i por lista na posição j e lista na posição j por lista na posição i. Então vamos ver um exemplo com essa lista que possui os valores 45, 53, 13, 25, 89, 75, 46, 32, 20 e 11. Então inicialmente o j possui o valor inicial, que no caso seria o 45. Iremos fazer a execução desse for, percorrendo todos os valores de i. Então, na primeira execução, o i ele possui o valor 45. Aliás, o i possui o valor, a posição 2 dessa lista, né? O segundo elemento dessa lista, que é o valor 53. Então, vamos fazer a execução desse for. Então, primeiro, iremos verificar se lista na posição i, que seria o valor 53, ele é menor ou igual que lista na posição início, que é 45? Isso é falso. Sendo falso, nós iremos para a próxima iteração, onde aumentamos i em uma posição. Então, agora o i está nessa posição, que é o valor referente ao número 13. Então, vamos verificar. 13, ele é menor do que lista na posição início? Então, lista na posição início é o número 45.
Então, isso é verdade. 13 é menor do que 45. Sendo assim, nós aumentamos J em uma posição. Então, J, que era na posição 0, foi para a posição 1. Iremos trocar o elemento na posição I pelo elemento na posição J. Então, trocaremos o 53 com o 13. Então, terminamos a execução desta iteração. Próxima iteração, iremos aumentar um elemento em I a partir deste for. Iremos verificar lista na posição I, que no caso é o número 25. Ele é menor ou igual à lista na posição início, que é o 45? Isso é verdade. Então, sendo verdade, nós iremos aumentar o valor de J. Então, J vai pular para a posição seguinte. Iremos trocar lista na posição I com lista na posição J. Então, iremos trocar o 25 com 53. Terminamos essa iteração. Próxima iteração, iremos incrementar um valor de I. Então, I será para a próxima posição. Iremos verificar lista na posição I, que é 89. Ele é menor ou igual a 45? Isso é falso. Então, não irá entrar no if. Iremos para a próxima iteração, onde o i passa para o próximo número. Novamente, lista na posição i, que é o 75. Ele é menor ou igual ao 45? Isso é falso. Sendo falso, não entramos no if. Iremos para a próxima iteração deste for. Próxima iteração, temos o valor 46. 46, ele é menor ou igual à posição inicial, que é o 45? Isso é falso, então não entraremos no if e iremos para a próxima iteração do for. Próxima iteração, o i está aqui, então 32, ele é menor ou igual a 45? Isso é verdade. Sendo verdade, iremos incrementar o j. Então, j irá para a próxima posição. Iremos trocar lista na posição I com lista na posição J. Então, iremos trocar 32 com 53. Próxima iteração, iremos para o próximo valor de I, 20. O 20, ele é menor ou igual ao 45? É verdade. Então, entraremos no bloco do if. Então, sendo assim, o valor de J será incrementado em uma posição. Iremos trocar o 89 com o 20. Então, foi realizada a troca. Próxima iteração. Então, o i pulou para o último valor que será verificado. Então, agora temos o 11. 11, ele é menor ou igual ao inicial, que é o 45? Sim, isso é verdade. Então, o j será incrementado uma posição e será feita a troca do 11 com o 75. Na sequência, então, após verificarmos todos os itens através desse for, podemos trocar a posição de início com a posição j em que paramos. Então, deste modo, trocamos o 45 com o 11. E assim podemos dar um return na posição j, indicando que aqui temos os valores menores do que esse valor pivô, que está na posição j, e aqui estão os valores maiores. Então, a partir dessa função, que nós vimos no slide anterior, nós podemos implementar o quicksort. Então, primeiro verificamos se o final menos o início é maior do que 1. Se isso for verdade, iremos encontrar o pivô a partir da função partition. Então, nós sabemos que antes do pivô estão os números menores, depois do pivô são os números maiores. Então, para os números menores, nós podemos chamar o quicksort recursivamente para fazer a ordenação desses números menores. Assim como para os números maiores, onde podemos chamar recursivamente o quicksort também. Então, após ordenar recursivamente os números menores e os números maiores, nós temos o resultado final com a lista já ordenada. Então, vamos ver a execução para uma lista com os valores 45, 53, 13, 25, 89, 75, 46, 32, 20 e 11.
Então, chamando o quicksort, passando a lista, a posição inicial é 0, a posição final é n, que é a quantidade de elementos dessa lista. O resultado será a lista ordenada com os valores 11, 13, 20, 25, 32, 45, 46, 53, 75 e 89. Então vamos analisar a complexidade do quicksort. Então, no melhor caso, ocorre quando essa função partition sempre divide a lista em duas partes de tamanho aproximadamente iguais. A seguinte recorrência define o tempo de execução do quicksort no melhor caso. Então nós temos que o tempo de 1 será igual a C1 e o tempo de n será igual à ordenação dos itens menores do que o pivô. Então temos aqui n dividido por 2 menos 1. O tempo dos elementos de ordenação dos elementos maiores do que o pivô seria n sobre 2, mais o tempo p de n e mais uma constante. Então é fácil ver que esse tempo p de n, que é o tempo de execução da função partition, é proporcional a uma função f de n que será igual a n. Então, no melhor caso, é possível mostrar que esse t de n, que é o tempo de execução do quicksort, no melhor caso, é proporcional a n log n. Vamos ver agora o pior caso. Então, o pior caso ocorre quando essa função partition, ela sempre divide a lista em duas partes de tamanhos muito diferentes. Então, no seguinte caso de recorrência, o tempo de execução do quicksort, no pior caso, então temos aqui o tempo de 1 será igual a C1, e o tempo de n será igual a n menos 1, mais o p de n, mais C2. Então, como sabemos, o p de n, que é a execução da função partition, é proporcional à função f de n igual a n. É possível mostrar que t de n, o tempo de execução do quicksort no pior caso, é proporcional à função f de n igual a n ao quadrado. Então, vamos ver o caso médio. Então, a probabilidade de uma partição de um tamanho qualquer é igual a 1 sobre n. O seguinte caso de recorrência define o tempo de execução do quicksort no caso médio. Então, temos t de 1 igual a C1 e o t de n será 1 sobre n vezes o somatório de i, começando em 0, indo até n menos 1, de t de i mais t de n menos 1 menos i, mais p de n mais C2. Então, como sabemos, o p de n é uma função proporcional a n, e é possível mostrar que o t de n, o tempo de execução do quicksort, no caso médio, é proporcional a n log n. Então, dado uma lista aleatória qualquer, é extremamente raro o quicksort se comportar como no seu pior caso. No entanto, o quicksort, devido à escolha do primeiro elemento da lista como pivô, apresenta seu pior comportamento quando recebe como entrada um dos casos mais simples possíveis para qualquer algoritmo de ordenação, que é uma lista que já está ordenada. Uma forma de contornar este caso, essa lista ordenada, e evitar partes de tamanho zero é utilizar como pivô a mediana de 3 elementos da lista, o primeiro, o último e o elemento do meio. Uma outra alternativa bastante utilizada é definir o pivô como um elemento da lista escolhido de forma aleatória. Uma vantagem do quicksort em relação ao merge sort é em relação ao uso de memória auxiliar. O quicksort não usa uma lista auxiliar, consumindo apenas o espaço para armazenar as variáveis locais na pilha de recursão. Vamos ver agora sobre tempo de execução. Então, o tempo de execução de um código pode ser verificado utilizando a biblioteca time. Essa biblioteca possui funções bastante úteis. Então, a função time, ela retorna um float com o tempo em segundos passados desde um marco de tempo padrão. Para sistemas Unix, esse marco de tempo é o dia 1 de 1 de 1970, às 0 horas no fuso horário UTC. Temos a função setime, que recebe como parâmetro o tempo passado em segundos desde um marco de tempo padrão, e ele retorna
a data e o horário correspondente no formato string. E temos também a função sleep, que suspende a execução de um programa pelo número de segundos especificado. Então, para usar uma biblioteca, é necessário que a mesma seja importada no código. Então, para isso, nós podemos usar o import time. E vamos ver aqui um exemplo das funções time e setTime. Então, iremos fazer o import de time, e para obtermos o tempo, utilizamos esse time, que vem da biblioteca, ponto time, então a função time. Então, imprimindo o tempo, essa será a resposta neste tempo específico. Podemos transformar esse tempo através da função setTime, e o resultado será uma segunda-feira de fevereiro, o dia 17, às 9 horas, 49 minutos e 45 segundos do ano de 2020. Podemos computar o tempo de execução de um trecho de código. Então, por exemplo, importamos novamente a biblioteca time, iremos definir um tempo de início através da função time. Depois nós podemos utilizar uma função sleep, que pausa a execução por 3 segundos. Depois nós podemos utilizar uma estrutura de repetição indo de 0 até 99. E para cada uma das 100 execuções é feita a parada de execução por 0,1 segundo. E podemos definir aqui o final da execução, o tempo final da execução, novamente com a função time. E a partir disso nós podemos fazer uma diferença do final menos o início, que é o tempo total de execução, que no caso foi aproximadamente 13 segundos. Então será computado o tempo gasto para executar o trecho de código entre as declarações das variáveis início e fim. Dessa forma, é possível mensurar o tempo de execução gasto por um programa, uma função ou um trecho específico de código. Por fim, vocês podem encontrar alguns exercícios na página de MC102.